Olá, mais uma vez estamos juntos aqui na nossa série de aulas de Direito do Trabalho. Vamos dar continuidade para falar dos requisitos para que um trabalhador seja considerado empregado. Tá? Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é Helenilda Rufino, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho pelo Mackenzie, mestranda em Direito e Processo do Trabalho pela PUC São Paulo. Queridos, estes são os nossos canais de comunicação e o principal deles é o nosso canal do YouTube, Direito Erga Omnes, onde lá você encontrará não apenas o meu material de Direito do Trabalho, Direito e Processo do Trabalho, como o material da professora Marcela Magno, né, que ministra aulas para vocês de direito tributário. Bom, vamos direto ao ponto, né? Vamos continuar aqui falando dos requisitos para que um trabalhador seja considerado empregado. Vamos lá. Um quarto requisito é a subordinação. Meus alunos, fiquem atentos, olhem bem para mim. Quando eu falo de subordinação, tá? Subordinação no direito do trabalho não é essa subordinação aqui, olha. O nosso amiguinho, ele está com um sentimento de inferioridade em relação ao seu patrão. E isso não é a subordinação tratada no direito do trabalho. Tá? Essa expressão que dá a entender uma questão de ordem, de imposição, de dependência, de subalternidade hierárquica, não é o conceito correto da subordinação no ambiente do direito do trabalho. Tá? Quando falamos de subordinação, queridos, é o dever de obediência ou um estado, né? Um estado ali de dependência na conduta profissional, certo? Sujeição às regras, às normas, aos estabelecimentos, né, do empregador que está ali inerente ao seu contrato de trabalho, ok? Então, como eu havia falado, essa não é a conotação de subordinação no direito do trabalho, mas sim esta aqui. Vamos fazer um coraçãozinho, porque esta subordinação, sim, é a que é válida para o direito do trabalho, que é a subordinação jurídica, queridos, que é o critério que nós adotamos na legislação trabalhista do direito brasileiro. Nós adotamos a subordinação jurídica. Então, vamos seguir. Nós temos as classificações, né? Nós temos classificações para a natureza da subordinação, tá? Nós vamos falar delas aqui. Natureza da subordinação, gente, nós temos a subordinação técnica, tá? Essa subordinação nasceu na França, que trata a necessidade de comando técnico do patrão, né, de quem dirige ali o empregado, ou seja, a subordinação técnica é a subordinação em relação ao maior conhecimento técnico do patrão sobre o empregado, tá? O patrão, o empregador, ele tem mais conhecimento técnico e preparo do que o empregado. Temos também a subordinação econômica, que teve origem na Alemanha, né? Tem origem alemã e está ligada à necessidade de subsistência do empregado, ok? O empregado, ele depende, portanto, do salário. Logo, se ele depende do salário, ele tem uma subordinação econômica, ok? Aqui embaixo, gente, nós vamos compreender que a natureza da subordinação pacificada no Brasil é a subordinação jurídica. Muita atenção! Isso aqui é matéria cobrada em provas de OAB e concursos públicos, tá? A subordinação jurídica, queridos, é a que está presente na nossa relação de emprego, a que a gente discute aqui nessas aulas, tá bom? Seja porque essa subordinação decorre da lei, prevista lá no artigo 2, artigo 2º e 3º da CLT, ou em decorrência, né, ou porque cabe ao empregador dirigir a prestação de serviços e, portanto, o contrato de trabalho. Vamos lá. Bom, vamos compreender agora
o que se trata a subordinação direta e indireta. Professora, pelo amor de Deus, tá ficando tenso esse negócio. Então, calma, vamos lá. Pegue o seu caderno e anote tudo que eu falar. Vocês vão lembrar da minha voz quando forem resolver essas questões que caem esse tema nas provas da OAB e de concurso público. Então, vamos lá. Nós temos uma distinção de subordinação direta e indireta, tá, queridos? Então, a subordinação, a distinção, né, a jurisprudência, ela trouxe as características de subordinação direta e indireta, como traz ali a súmula 331, inciso 3º do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. O que que diz essa súmula? Vamos lá. Contrato de prestação de serviços, a legalidade. Então, vamos aqui. Na forma do vínculo de emprego com o tomador, a contratação de serviços de vigilância e de preservação da limpeza, bem como o de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexista a pessoalidade e a subordinação direta. Aqui, gente, essa súmula, ela fala da prestação de serviços no caso de terceirização, tá? No caso de terceirização, para que essa súmula surja efeito, ela vai trazer, ela diz que, desde que seja inexistente a pessoalidade e a subordinação direta, ou seja, o tomador de serviço dar ordem diretamente para o empregado da empresa terceirizada. Isso é a subordinação direta, como a gente vai ver mais abaixo, tá bom? Então, aqui, vamos entender um pouco o que é subordinação direta. Aqui, desconsidere esse izinho aqui, tá? É subordinação direta. Subordinação direta ocorre, queridos, quando uma ordem ou um comando é feita diretamente pelo patrão, tá? Então, o próprio dono da empresa vai e diretamente ele dá aquele comando, aquela ordem aos empregados da sua companhia, seja o dono da empresa, ou seja a pessoa dos sócios ou dos diretores da empresa, tá? Isso é a subordinação direta. Portanto, não tem intermediários nessa subordinação. Dessa forma, queridos, o sócio que trabalha no negócio, ele que comanda os empregados diretamente, ok? E aqui nós temos a figura da subordinação indireta, que ocorre quando nós temos entre o empregado e o patrão um intermediário, quando existe um preposto, né? Quando você tem ali um gerente, um líder, um chefe, um encarregado de confiança que recebe aquela ordem e repassa para os demais funcionários ali sob a sua gerência, tá? A ordem que foi dada do empregador, ok? Bom, isso é a subordinação indireta, quando há intermediários. Prosseguindo, nós temos também a figura da subordinação objetiva, tá? A subordinação objetiva é a subordinação subjetiva. Quando falamos da subordinação subjetiva, queridos, nós estamos dizendo que o comando do empregador recai sobre a pessoa do empregado, sobre o sujeito, tá? É aquele que executa as funções da qual ele foi contratado. Já a subordinação objetiva ocorre quando o comando recai sobre os serviços executados, ok? Sobre os serviços executados pelo trabalhador. Então, queridos, aqui abaixo nós vamos ver juntos que a legislação trabalhista, ela adotou um enfoque objetivo da subordinação. Olha só, o enfoque objetivo da subordinação. O que é isso? Esse enfoque, né? Essa subordinação objetiva, ele é o que atua no modo como, presta atenção, no modo como o serviço deve ser executado e não sobre a pessoa física, a pessoa direta do trabalhador, ok? Por isso, gente, é plenamente possível contratar
empregados externos, né, em domicílio, em teletrabalho, o famoso home office, né, que são coisas distintas e a gente vai ver isso mais para frente. Por quê? Porque nesses casos a fiscalização fica ligada, interligada, recai sobre o serviço executado e não sobre a pessoa do trabalhador. Vamos lá. Temos também a figura da parassubordinação. A parassubordinação, nós temos aqui o nosso amiguinho questionando com uma carinha de dúvida, o que é isso, afinal de contas, professora? Bom, teve origem, né, na Itália, no ano de 1973, pela lei, decreto 533, que é o Código Civil, né, italiano, em conjunto com o Código 11 da lei da Espanha, né, a lei número 20 de 2007 e o Real Decreto número 197 de 2007, que é o Estatuto do Trabalhador Economicamente Dependente, ok? A parassubordinação, ela é a subordinação dos não empregados, tá? Bom, volta aqui para mim, por favor. A parassubordinação, queridos, repetindo, ela é a subordinação daqueles trabalhadores que não são empregados, tá? Então, aqueles que são avulsos, aqueles que são trabalhadores que não têm as características para ser considerado um empregado, ele está ali naquele limbo, naquela linha tênue entre o trabalhador autônomo e o empregado, tá? Que é aquela zona cinzenta ali. Então, é isso que ocorre na parassubordinação, tá? Então, prosseguindo aqui, aqui a nossa simpaticíssima amiguinha, ela está feliz porque ela está explicando para todos nós que existem 3 correntes a respeito da parassubordinação. A primeira corrente trata-se da parassubordinação, desculpa, entende que a parassubordinação é o estado de sujeição sentido pelos trabalhadores que não são empregados. Tá? Essa corrente é do nosso jurista Amaury Mascaro do Nascimento, na 16ª edição, na página 80 da sua obra. A segunda corrente, queridos, ela entende-se que o Instituto não se confunde com a subordinação dos empregados, tá? E nem com a liberdade dos autônomos, mas sim com a coordenação existente entre prestador e tomador de serviço, ok? Essa segunda corrente, ela tem ali como apoiadora a doutrinadora Alice Monteiro de Barros, né? Na sua última edição pela LTR, na página 244. E temos a terceira corrente, que afirma que a subordinação ela nada mais é do que o sinônimo de telesubordinação, ou seja, ela é uma subordinação à distância, tá? Mesmo dos empregados, tá? Essa é a corrente do Sérgio Pinto Martins, ok? Bom, subordinação estrutural e integrativa, queridos. Vamos ver o que é isso. Segundo Maurício Godinho Delgado, né, o nosso ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ele diz que estrutural é aquela subordinação que ela é manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de serviços, independentemente de receber ou não suas ordens, né, de forma direta, mas acolhendo estruturalmente, mas esse trabalhador ele é acolhido naturalmente na estrutura da empresa, tá? Bom, em outras palavras, né, tudo isso aqui que nós percebemos, em outras palavras, nós queremos, trocando em miúdos, a gente quer dizer o seguinte: toda vez que o empregado executar os seus serviços essenciais, né, a atividade fim da empresa, ou seja, quando ele se insere na atividade econômica, ele terá uma subordinação estrutural ou integrativa. Ambos os nomes podem ser cobrados na
nas provas de OAB e de concurso, tá? Deixando ali o liame empregatício se formar com o tomador de serviço, ok? Bom, agradeço a todos vocês por mais essa aula em conjunto aí com a professora Marcela Magno, que é a responsável, né, a nossa professora maravilhosa do direito tributário. Não deixe de acessar o nosso canal, onde as aulas estarão completas, né, disponíveis gratuitamente para vocês. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, Direito Erga Omnes. Um forte abraço e não deixe de cuidar bem da sua família. Tchau, tchau.